Boa noite. Boa noite. Boa noite, professora. Belezinha? Bom demais. Eita, que bom. Segundinha na boa, né? Bom, gente, nós vamos começar falando sobre o Tracer, tá? Então, para não perder tempo, eu já vou começar falando como que a gente vai fazer ele, porque depois a gente continua com a aula de saúde do adulto propriamente dita, tá bom? Aí eu pedi para o pessoal de Seminário Integrador logar, para que pudesse entender um pouco melhor de como a gente ia fazer com as estratégias desse novo instrumento de avaliação, tá bom? Então, eu vou compartilhar com vocês a tela aqui, para que vocês compreendam melhor. Bom, gente, é o seguinte. Vocês devem ter... Peraí, deixa eu colocar o fone aqui. Estão conseguindo me ouvir bem? Sim, querida professora. Ah, fofa. Sim. Olha só, vocês devem ter recebido hoje vários anexos. 7 no total. E eu queria que vocês estivessem com eles em mãos, justamente para facilitar esse entendimento, tá? Então, eu relacionei eles aqui numa pasta só, e aí eu vou abrir um por um. Então, vamos aqui para o caso clínico da dona Ana. Vocês estão conseguindo ver minha tela com o caso clínico da dona Ana? Sim, pro. Sim. 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 Então, vocês viram que é uma história que não tem uma consolidação difícil de entendimento técnico-científico, porém ela é rica de detalhes, né? Então, eu não vou ler aqui com vocês, porque vocês vão poder fazer isso de uma forma mais calma e tranquila em grupo, né? São 4 páginas. E aqui tem todo um histórico, né, de entrada da dona Ana, né? Tem um histórico de vida dela, né? Um histórico familiar, como ela deu entrada no pronto atendimento, como ela evoluiu na UTI e como ela foi depois para a clínica médica, tá? E aí, em decorrência disso, qual é o propósito? Eu queria instrumentalizar vocês como se vocês realmente estivessem, né, dentro de um hospital e começassem a pensar clinicamente, começassem a desenvolver o raciocínio clínico, né, não só pensando no que a gente tem de fisiopatologia, mas o que vocês vão encontrar de dificuldades e apontamentos no decorrer do percurso como enfermeiros, tá? Então, vocês receberam esses anexos aqui, referente aos exames coletados no pronto atendimento da dona Ana. Então, ó, tem hemograma, tem plaqueta, tem o PCR, tem a ureia, tem a creatinina. Observem que eu tomei cuidado para deixar um exame aqui anterior, né? Então, ó, tem uma referência de dezembro de 2019 e outra em dezembro de 2018. E aí eu também deixei os valores de referência laboratoriais para vocês, né? Para que vocês não se confundam e não peguem parâmetros aí aleatórios da internet, né? Então, vocês podem comparar
aqui, ó, que a dona Ana tem 69 anos, o resultado da CREA dela deu 1,66. Então, se ela tem 69 anos, minha unidade de medida é aqui, de 13, acima de 13 a 15 anos, ok? Desculpa, feminino é essa taxa de referência aqui, isso daqui é só para criança. Depois tem sódio, tem potássio, tem a glicose e tem uma urina 1 e uma gasometria arterial. Tem os valores de referência de exames relacionados ao funcionamento hepático. Então, tem TGO, tem TGP, tem gama-GT, tá? Tem amilase também. Bom, esse é o anexo 1 que foi coletado lá na admissão, lá no pronto atendimento. Depois, vocês já têm os exames que ela foi para a unidade de internação. A priori, eu tinha feito um outro anexo de exames coletados na UTI. Só que aí depois, discutindo isso, como eu já falei para vocês, eu estou fazendo esse trabalho junto com uma outra professora, né, que é minha colega, minha irmã, minha parceirona, a professora Elizabeth, amo de paixão, a Betinha, e a gente tinha pensado de fazer um exame da UTI também, mas ia ficar muita coisa para vocês, né? Então, a gente deixou os comparativos, né? O que é interessante vocês observarem nesses exames, né? Então, vocês já sabem quais são, né, as células de defesa aqui, né? O que vai dimensionar para vocês, né? Então, tem de novo o hemograma, o PCR, a ureia dessa paciente, a CREA, né? E a glicose, a urina 1 de novo dela, né? E o que vocês vão avaliar, vocês já vão saber daqui a pouco, ok? E aí vocês têm os exames de imagem da dona Ana. Esses exames de imagem foram feitos todos na entrada. Então, vocês têm uma tomografia, né? Minha primeira aula presencial de vocês tinha uma imagem de tomografia. Então, vocês vão saber identificar com a história clínica mais do exame de imagem como que a dona Ana evoluiu. Tem um raio-x simples de tórax e tem um eletrocardiograma de 12 derivações. E aí, vocês vão ter 2 instrumentos para registro, tá? Vou pegar o instrumento de registro de admissão. Perdão. O que vocês vão fazer com esse instrumento de registro? Nada mais é do que fazer um tracer, é o traço. Lembra que eu expliquei para vocês? Vocês vão alinhar esses componentes que vocês vão estratificar lá da história da dona Ana e vão começar a organizar aqui, tá? Vocês vão começar a desenvolver o raciocínio clínico da dona Ana. É começar a pensar no paciente como um componente, né, que me remete a um pensamento técnico-científico, porém eu não posso colocar ele dentro de uma receita de bolo, tá? Então, eu vou pegar os dados relevantes da história da dona Ana e vou descrever aqui, né? Quais são os dados relevantes que ela tem? E aí, qual que é a diferença de estar coletando uma história, né, que eu só tenho a descrição de uma paciente que eu não estou vendo? Você não tem como perguntar algumas coisas, né? Então, você vai ler alguns aspectos da história da dona Ana e você vai ter que presumir algumas coisas, tá? Então, você pode colocar dados relevantes da dona Ana aqui e presumir alguns componentes importantes da vida dela. Não tem problema, tá? Fatos do histórico médico dela, né? O que ela tem de antecedente com relação ao aspecto saúde e doença, tá? E quais são as condições passíveis que eu posso dar de intervenção naquele momento, né, de admissão da dona Ana, contextualizando todo esse histórico médico e esses dados da histórico de vida dela. Ficou alguma coisa que vocês que viram que com relação às tomadas de decisões, né, tudo que foi feito entre a admissão e a UTI, ficou algo para trás?
Alguém comeu bola das condutas médicas e de enfermagem? Vamos supor, né, que ficou... você não viu em nenhum momento que estava escrito que ela tinha histórico de alergia. Isso é um componente importante? Essencial, tá? Cadê o histórico da dona Ana? Que eu não tenho, tá? Então, essas podem ser uma das condições passíveis de intervenção. Lembra que eu falei com relação também a chamar possíveis avaliadores, né, com medidas de profissionais multidisciplinares? E ainda aqui, né, na segunda parte dos registros de admissão, eu vou aqui falar sobre o estado clínico geral da dona Ana no momento que eu estou vendo ela. E aí eu vou alinhar com as condutas que foram prescritas, né, lá no momento da admissão. O que foi feito pela dona Ana? E eu vou ter que alinhar a isso, tá? Então, a dona Ana sentiu X e foi feito um X para ela. Com qual objetivo que foi feito esse 1x? O objetivo desse 1x era sanar, aí vocês vão fazer aquele alinhamento de amarrar a fisiopatologia, tá? Que vocês já conhecem, porque tudo que está escrito na história clínica da dona Ana, vocês já viram em aula comigo. Não tem nada ali que vocês não viram. Tá? Então, foi prescrito o procedimento X do estado para ela, porque ela estava apresentando X1, ok? E aí, eu sei que vocês já tiveram SAI, né? Inclusive com o professor Alexandre. Então, vocês podem fazer uma hipótese diagnóstica alinhada ao plano de cuidado de enfermagem, né? Qual que é o risco que ela tem em comparação a esses processos que foram feitos aqui, tá? E aí, vocês não precisam dar um risco alinhado a cada conduta que foi feita dentro das realizações na admissão, tá? Mas essas hipóteses diagnósticas do plano de cuidado de enfermagem está alinhado à admissão dela, ok? Tudo bem até aqui, gente? Sim. Beleza. Então, vamos para o segundo. Tá ótimo. Fico feliz que vocês estejam entendendo. Antes de ir para o segundo instrumento de coleta, eu vou mostrar para vocês a prescrição médica do Tracer, tá? Então, eu fui lá, pedi para minha colega médica, ela fez uma prescrição e eu digitalizei ela para vocês, tá? Então, aqui tem... né, o item 1 sempre vai estar referenciado à dieta, né, e qual é a característica dela. O que é aprazamento? Aprazamento é sempre feito pelo enfermeiro, tá? Então, isso daqui vai ser feito de que forma? Esse item 2 aqui, heparina, de 8 em 8 horas, é um horário padrão, né? É o Hospital Universitário de Enfermagem, é vocês que vão determinar esse horário padrão. Qual que vai ser o horário padrão para 8 em 8 horas? Qual vai ser o horário padrão de 6 em 6? Tá? Observem que algumas medicações são somente se necessário. Medicações se necessárias não precisam ser aprazadas, ok? Como, por exemplo, essa insulina aqui regular subcutânea. Ela só vai ser feita, administrada, se tiver uma alteração na glicemia capilar, assim como a administração de 3 ampolas de glicose a 50%, somente se o DES estiver abaixo ou igual de 70%, tá bom? 70 miligramas por DL aqui. Então, vocês vão também aprazar isso daqui e vocês vão fazer uma correlação com o que eu já vou falar. Esse campo de observação aqui é o campo somente para checagem que vocês não vão fazer, mas vocês só vão aprazar como devidos enfermeiros, tá? Por que é importante vocês saberem aprazar? Porque tem muito enfermeiro que não tem ideia do que é aprazar. Porque tem muito enfermeiro que pisa no hospital, não sabe nem o que significa isso. Não sabe nem o que é um horário padrão, tá? Então, é importantíssimo que vocês tenham esse primeiro contato. Porque são vocês que vão dar
esse direcionamento para o técnico, para o auxiliar de enfermagem. O paciente vai ser recebido dentro da clínica e ele vai falar assim para você, apraza a medicação? E aí você fica olhando para a cara dele e fala, sou eu que faço isso? Sim, senhor, é você que faz o aprazamento, tá? Então você precisa ter um dimensionamento, por que eu estou abrindo isso aqui? Você vai ter que ter um dimensionamento, por exemplo, se eu posso fazer uma medicação próxima da outra, relação de horários, né? Por exemplo, essa simvastatina aqui tá à noite, qual vai ser o melhor horário para fazer à noite? Pensa também que você vai ter que fazer um direcionamento com relação a padrão de sono desse paciente, tá? Cuidado com as medicações aí da madrugada, faça um melhor horário padrão para esse paciente não sair muito fora do horário, tá? Tente agrupar esses horários com os pacientes e você tem que fazer um melhor dimensionamento da sua equipe também. Pensa que você não tem só a dona Ana para medicar, tá? Você tem geralmente aí mais de 20 pacientes por clínica, tá? E aí, no segundo instrumento de coleta que vocês têm da dona Ana, é o que vocês vão dimensionar com as práticas integradas no local atual, que é a clínica médica. Então, a dona Ana passou lá pelo pronto atendimento, passou pela UTI, vocês vão ver lá na história clínica, quem já leu, né, conseguiu esse tempinho aí, se não, dá uma olhadinha no final da aula quando vocês puderem, não deixem para amanhã, né, porque vocês têm bastante nota para ganhar. Lembrando que vocês vão ganhar nota em saúde do adulto e seminário integrador. E aí, vocês vão validar o conceito de que ela passou pelo pronto atendimento, passou pela UTI, e esse instrumento aqui é referente ao que está acontecendo agora na clínica médica com a dona Ana, tá? Então, aqui, nessa parte aqui, é o estado clínico atual, né, da dona Ana. Então, você vai analisar essa continuidade do cuidado dela, né, incluindo essas conformidades entre os setores de transição do paciente, né, houve, né, alguma conformidade ou não houve, se os dois registros você vai escrever, né, quais são as condições clínicas que ela está apresentando nesse atual setor, tá? E você vai fazer um alinhamento com o diagnóstico final, porque todo paciente, ele entra com um HD, com uma hipótese diagnóstica, e depois ele vem com os sintomas secundários, tá? Qual foi o sintoma secundário que essa paciente ficou? Qual que foi o principal e quais foram os secundários adjacentes às outras doenças que ela tinha? E você vai fazer uma correlação aí com a fisiopatologia desse processo da dona Ana aí com relação aos sinais e sintomas, né? Então, ela tem, né, por exemplo, o diagnóstico, é que eu não quero ficar falando do caso da dona Ana para vocês, senão eu vou dar a receita, né? Mas, por exemplo, a dona Ana teve que não é o caso dela, mas teve um infarto agudo do miocárdio, com supra de ST, e aí um dos sinais e sintomas dela foi um aperto no peito com queimação radiada para a mandíbula, tá? E esse processo patológico você pode alinhar aí com uma dislipidemia que ela teve ao decorrer da vida, com o processo de hipertensão arterial não tratada, tá? Você faz um alinhamento. Gente, não é difícil. A questão é você pensar clinicamente, é você alinhar, é você amarrar tudo que você sabe até agora, tá? E desenvolver um processo dinâmico. Não é só bater o olho no paciente e falar, tá bom, é só prescrever isso aqui, fazer um copia e cola de prescrição. É você desenvolver o raciocínio clínico de por que ele tem esse diagnóstico. Ele tem esse diagnóstico porque o processo patológico é esse, né? E tudo isso está alinhado a esse atual quadro que ela está apresentando, tá? Na segunda parte aqui, ele vai falar sobre os critérios de segurança e as avaliações de risco, né? Então, a gente sabe, vocês tiveram isso daí também comigo lá em Seminário Integrador da Saúde do Adulto, lá sobre a Política Nacional de Segurança do Paciente. Também espero que tenham assistido
o filme, né? Espero que tenham gostado. O filme bem curtinho ali sobre os erros de medicação e aprenderam sobre as metas internacionais de segurança. Então, como eu falei, tudo vai ser muito presumido. Então, vocês vão colocar que a dona Ana, por exemplo, estava inserida no protocolo X do hospital. Então, existe um protocolo para que eu não quero falar para não dar a dica para vocês, mas existem infinitos protocolos para a segurança do paciente, né, à medida que existe um critério de risco para se cuidar desse paciente, um comitê de segurança. Então, quais são esses riscos que ela está, né, inserida, e quais são esses protocolos que ela está aqui elencada, tá? Com relação à abordagem multiprofissional, né, quais são os especialistas que você, enfermeiro, abordaria, né, para que ela tivesse uma melhor evolução com relação a esse olhar diferenciado de especialidades, né? A gente sabe que o ser humano tem todo um olhar multifacetado dentro das especialidades, então ele não ele é único e biopsicossocial, e aí ele precisa de um outro cuidado, né? Quais são as especialidades que você acha que ficou faltando, que talvez faria um componente melhor do cuidado, tá? Com relação aos exames realizados desse paciente, por que foi feito hemograma? Por que foi coletado PCR? Por que foi coletado sódio, ureia, creatinina, tá? E aí vocês podem, por exemplo, ureia, sódio e creatinina, vocês acham que fazem parte de um componente só? E aí, gente, não precisa ficar, por exemplo, ó, vou pegar o exame aqui, esse. Hemograma, tá? Você não vai pegar lá os eritrócitos, colheu por X, hemoglobina, essa é a parte vermelha, essa é a parte branca. Oi. Antes de você começar a falar isso, cortou um pouco a sua voz para mim. Não sei se para outra pessoa cortou. Do que na parte dos exames? Quando você começou a falar do exame, ela cortou. Tá. Então, assim, vocês vão falar por que a dona Ana coletou os exames e justificar. Então, assim, por que a dona Ana fez a tomografia? Por que a dona Ana fez raio-x? Por que a dona Ana fez o eletrocardiograma? Aí, com relação aos exames laboratoriais, hemograma é um componente único, tá? Embora vocês estejam vendo aqui eritrócitos, hemoglobina, hematócrito, por quê? Essa parte aqui de eritrograma é o segmento vermelho, e essa parte de leucograma é a parte branca, tá? Então, não precisa ficar falando de um por um, mas por que foi feito o hemograma? Por que foi dosado plaquetas da dona Ana? Por que tem PCR coletado? Por que tem ureia? Façam uma relação. Por que vocês precisam aprender isso? Vocês vão aprender que no decorrer da vida de vocês, quanto enfermeiro, o enfermeiro tem várias atribuições. Uma delas está avaliada com relação... estou no papel errado, peraí. É isso aqui. Uma delas está designada com a justificativa de exames, por exemplo. Né? Se você tem a glosa, o que é glosa? Se você trabalha na área tanto privada quanto na do SUS, e você pede um exame de forma indevida, não fazendo um alinhamento com a terapêutica desse paciente, não era necessário pedir, tá? Tanto o convênio quanto o SUS pode se sujeitar a não pagar. Isso é glosar um prontuário, glosar uma conta médica. E aí você precisa justificar esse procedimento. O enfermeiro também justifica procedimento? Sim, justifica. Tá? Para você justificar, você precisa saber por que ele foi solicitado. Não, eu já sei que pede um pacote. O paciente, quando interna, é igual aquele negócio que eu falei para vocês, o paciente, quando deita no leito, ganha o kit. Acesso, pulseirinha
e o oxigênio no nariz. Na paciente, quando interna, já ganha o kit exame, é hemograma, ureia, creatinina e urina. Não, você precisa saber por que foi coletado tudo isso e fazer uma justificativa com relação à solicitação e a uma avaliação com relação a esses resultados. Mas, gente, tudo isso é de forma sucinta, tá? E objetiva. Não precisa ficar escrevendo de Gênesis Apocalipse. Vocês sabem que eu detesto que escreve de Gênesis Apocalipse. Eu quero que vocês façam raciocínio prático e objetivo, porque vocês vão ter isso no dia a dia, tá? Medicamentos em uso. Então, vocês vão pegar lá a medicação dela, que ela está tomando lá na prescrição digitalizada da clínica médica. Então, vão pegar lá heparina, dipirona, bromoprida, tá? E aí, quais são essas classes farmacêuticas e as suas finalidades? Para que serve cada uma dessas medicações? Por que o médico prescreveu isso, né? Essas medicações, tem alguma que vai fazer uma análise de interações e reconciliações medicamentosas? Tem algo ali que você acha que vai fazer um efeito extrapiramidal? Ou não? Tá tranquilo, a ordem ali pode seguir tranquilo, não tem nada que vá prejudicar a dona Ana, nada digno de nota, tá? E quais são os riscos que a dona Ana tem com relação à adesão às metas, né, internacionais de segurança? Quais são os riscos potenciais que ela tem, né, que vão ser gerenciados a partir, né, do protocolo que a gente falou? Esse é bem parecido com o anterior, né? Quais são os riscos lá das metas internacionais de segurança, né, daquelas 6 metas que a dona Ana precisa ser gerenciada enquanto equipe. E aí, essa é a parte escrita que vocês vão fazer, ok? Desses 2 impressos. Faz de forma sucinta, objetiva, não precisa se estender muito, tá? É só para vocês fazerem um alinhamento com relação à parte clínica e à parte prática do pensamento do que o enfermeiro precisa ter para atender bem um paciente. E com relação à gravação, lembra que eu falei para vocês? Vocês vão se juntar em grupos e vão discutir um plano de alta para a dona Ana. Vocês vão ler, né, que a dona Ana tem todo um contexto familiar, né? E a dona Ana vai sair da clínica médica com alguns aspectos que vão precisar ser estudados para ela ser reinserida socialmente, né, e familiarmente para continuar essa terapêutica. Quais são os planos que eu tenho, né? Quais são as orientações e as prevenções para que a dona Ana não se complique, né, nos seus cuidados nesse pós-alta? Isso vocês vão fazer gravado, por isso que tem só um pedacinho aqui, vocês podem fazer um rascunho para vocês somente, não precisa escrever nada para mim, e aí, em grupo, aí, no máximo 5 minutos. Não é 5 minutos e meio, 5 minutos e 10, 5 minutos e 15, 5 minutos. Faz um vídeo caseirinho, aí da melhor forma que vocês quiserem, mas todos os componentes precisam participar desse grupo. Por isso que tem essa parte escrita. Na parte escrita, né, vocês vão me mandar aí o nome de cada integrante, aí eu vou tentar reconhecer vocês na parte do vídeo. No vídeo, vocês, por favor, tentem levantar plaquinhas com os nomes de vocês, para que eu reconheça vocês, né, nesse vídeo. Vocês podem se gravar nesses aplicativos que eu falei para vocês, né? Tem o Microsoft, esse daqui que a gente faz a aula todo dia, o Teams, tem o Zoom, e tem agora surgiu um aplicativo do Google, do Gmail, eu ainda não usei, para falar para vocês se é válido, se não é, se é difícil, se não é, mas eu vi que apareceu na minha área de trabalho do Gmail também, que vocês podem fazer, tá? Então, se imaginem esse grupo fazendo essa orientação para a dona Ana. Tudo bem, gente? Vocês entenderam? Sim, Pro. Difícil? Pra caramba. Muito. Muito, meu senhor. Professora, Oi.
O Thiago, um aluno seu, ele aparece bem pouco nas aulas, ele só aparece sexta-feira. Ele falou que ele tá apresentando um trabalho pro chefe dele e não vai poder comparecer hoje. Ele perguntou se em algum outro horário ele pode tirar dúvida com você. Na verdade, ele pode assistir a gravação, Tá certo. né? Porque aí depois não tem como ele entrar de novo, porque depois eu vou. Esse período, esse início de aula aqui era justamente para vocês tirarem as dúvidas, né? E falarem sobre o trabalho, que ele pode assistir essa gravação que está sendo feita agora, e depois vocês discutirem isso em grupo. Agora vamos falar sobre a entrega do trabalho. Professora. Oi, meu bem. É a Beatriz. Eu sou Oi, do grupo da Débora, Fernanda e Kathleen, né? 4 pessoas. Só que a Débora, o pai dela tá com Covid. E ele tá internado. Então ela tá muito assim, ela não tá com cabeça pra estudar. E a Fernanda, ela não tá mais na faculdade, ela saiu. Aí só tá eu e a Kathleen. Pode fazer mesmo assim? Só as duas? Poder pode, não tem problema. Ou se você quiser entrar em outro grupo, se contemplar, mas poder fazer vocês duas, não tem problema, Ah, sim. Tá bom, então. Obrigada. tá? E, ó, quando que vai ser a entrega disso, então? 8 de junho. Todos anotaram? Yes. 8 de junho. Não é 9, não é 10. 8 de junho, no meu e-mail pessoal, vocês vão entregar aqueles 2 formulários de coleta de dados e vão me enviar os vídeos, tá? Porque, a priori, eu pensei de vocês apresentarem na aula, né? Cada um apresentar o seu trabalho. Só que eu acho que não vai ser uma boa formulação vocês apresentarem isso abrindo as câmeras aqui, acho que não vai ser uma boa estratégia. A não ser que a gente fizer esse teste, né? Em vez de gravar, fazer vocês no dia aqui eu chamo vocês e apresento, né? A gente marca os horários, né? Se divide, vocês me mandam os nomes dos grupos, eu faço um sorteio aleatório aqui, e aí no dia vocês abrem as câmeras e a gente vai fazendo essa apresentação. A gente pode fazer assim também, sem ser gravado, entende? Eu só não sei se vai dar certo. Melhor gravar que dá para editar. Também. Oi, Cat. Eu acho que não dá certo, não, Pro. Travar muito na hora. Se for então. O vídeo. Eu também pensei, exatamente. Eu fiquei pensando nessa dificuldade de vocês da internet, né, do pessoal que trabalha aí, que tem dificuldade para chegar no horário, e aí às vezes é sorteado como primeiro trabalho, e aí não vai ter aquela facilidade de estar em sala de aula, vai o meu primeiro, de repente todo mundo começa a falar ao mesmo tempo e a gente vai ficar tudo doido aqui. Então, eu acho melhor a gente fazer dessa forma, então, de mandar vídeo mesmo. Por isso que tem que ser 5 minutos, não pode passar disso, porque senão vai ficar muito pesado para que vocês consigam me mandar, tá bom? Tá bom. Tá bom. Bom. Eu mandei todos os formulários para vocês, os 7. A única coisa que talvez vocês vão precisar converter, tá tudo em PDF. Por que está tudo em PDF? Porque senão vocês podem movimentar qualquer informação dali e sair fora do que eu e a professora Betinha passamos o final de semana inteiro construindo para vocês. Mas eu oriento que o instrumento de coleta de pesquisa para vocês convertam em Word. Porque esse instrumento de coleta não dá. Se eu mandar para vocês vão ter dificuldade para escrever, porque o formato dele está em Excel. Então, vai lá no Google, tem vários aplicativos. Escreve assim: converter PDF para o Word. Você consegue fácil. Vai lá e sobe esses 2 arquivos aí do Tracer para vocês
converterem e ficar mais fácil para vocês escreverem. Ou se vocês precisarem instrumentalizar de outra forma, isso não tem problema. A gente só fez desse jeito para ficar mais fácil para vocês, tá? Tudo bem? Então, não necessariamente precisa deixar desse formato que a senhora mandou, né? Não, vocês podem fazer num outro formato também, desde que eu consiga compreender todas as escritas, sabe? Só não pode mudar o que eu estou pedindo para estratificar, mas você pode fazer num outro formato, não tem problema. A gente só fez daquele jeito para ficar mais fácil para vocês tirarem as informações da história da Dona Ana, tá bom? Tá bom, obrigada. Imagina, mas, ó, gente, de verdade, é mais fácil do que parece, tá? Isso vai permitir que vocês tragam uma vivência melhor com relação ao aprendizado do que fazer mais do mesmo, sabe? Que vocês se instrumentem melhor e se capacitem melhor na hora de pensar com relação ao raciocínio clínico. E aí, eu não contei a melhor parte. Eu vou pegar aí os 5 melhores trabalhos e vai ter uma surpresa com relação a esses 5 melhores trabalhos, tá? Eu só não vou dar um spoiler do que vai ser, mas vai ser bem bacana. Então, se esforcem com relação a isso, porque não é só a nota que vocês vão receber com relação à saúde do adulto e seminário, tá? Então, a entrega, vou deixar bem claro, tanto de seminário integrador da saúde do adulto, quanto saúde do adulto é para 8 de junho, tá bem? No Fique dia da registrado. prova. Tranquilo. Professora, você tá parecendo aqueles criadores de série, sabe? Você manda, tipo, aquele trailerzinho e deixa as pessoas ficar pensando na coisa. É maldade no coração. Não é o dia da prova de vocês. Não sou maldosa não, rapaz, deixa de ser. 8 de junho, a prova de seminário integrador é 19 de junho. Não é o mesmo dia, não. A saúde do adulto é. Saúde do adulto... é porque saúde do adulto é blended, né? Tchananã. Mas aí, saúde do adulto, eu não sei ainda como vai ficar. Não sei como que vai ser esse link. Mas aí é envio só, né, gente? Não precisa se desesperar com relação a isso. Tá bom. Beleza? Beleza. Então, gente, ó, foco aí e façam um trabalho bonito, porque vai valer a pena, viu? Garanto para vocês. Vale um pirulito de coração no final. Mentira, vai valer muito mais do que isso. Bom, se tiver alguém aí, alguma dúvida, fale agora. O cálice para. Oi. Acabei de logar, então eu tô perdida. Eita, Fabiana. Fabi, eu vou te pedir um favor, então. Porque já tem 1 hora quase de aula que a gente está gravando. E aí é muita coisa. Não dá para te falar agora tudo de novo. Assiste a gravação e aí depois você tira a dúvida com o seu grupo. Tá bom. Tá bom, amor? Tá bom. Eu acabei de entrar. E tá atrasada também, Paty. Eu vou pedir para você ver a gravação também, e aí depois você tira a dúvida com o seu grupo. Porque eu acabei de finalizar a explicação do trabalho, porque a aula começa às 19h10. E aí eu finalizei já a explicação do trabalho todo. E eu já mandei todos os instrumentos de coleta de dados. Eu só vou fixar ele no AVA, porque ele está um pouco instável, eu não consegui anexar tudo. E aí, quando vocês assistirem a aula gravada, você depois pega as informações com o seu grupo, que você vai formar aí de seminário integrador, tá bom? Ok. Tá bom, gente.
Alguma dúvida para o pessoal aí que conseguiu assistir desde o comecinho? Não. 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 Não? Tá, então agora, gente, quem não for de seminário integrador, quem for de saúde do adulto só, pode deslogar, porque agora eu vou começar a aula de saúde do adulto, tá bom? Estão vendo a tela? Sim, pro. Sim. 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 Então vamos lá. Que hoje é sangue nos olhos o negócio. Pronto, antes de você começar, nós já podemos sair, né? No caso de sexta-feira, né? Sim. Que agora eu vou começar a aula de saúde do adulto propriamente dita. Aí depois eu sempre converto a aula e posto no meu canal do YouTube. Aí eu vou deixar lá como título de Metodologia do Trabalho Tracer, mais o nome dessa aula aqui. Aí você pode assistir lá. Tá bom. Tá bom? Tá bom. Bom, gente, hoje nós vamos falar sobre hipertensão arterial. E aí, talvez você fale, não acredito que ela vai falar disso. Estou cansada de ouvir sobre essa doença. Minha avó tem, minha mãe tem, já estou ligada sobre todos os paranauês, porém, não é bem assim que funciona, tá? Então, ela é uma doença complexa com relação o processo de fisiopatologia, e aí a gente precisa relembrar alguns conceitos importantes do controle da homeostasia, né? E aí eu vou, então, remeter principalmente a esse contexto que fala sobre a OMS, né? Então, ela está dentro das classificações que diz sobre doenças da modernidade, assim como a obesidade, né? A ansiedade também, a depressão, e ela é uma doença crônica não transmissível, né? A hipertensão arterial, ela é assintomática, né? Então, diferentemente do que a maioria da população acha, né, que vai sentir um pico né, de hipertensão e vai ter múltiplos fatores associados à sintomatologia, ela não tem muitos fatores associados aos sintomas, tá? Quem está relacionados a sintomas é a hipotensão, tá? Ela é super silenciosa, esse desencadeamento dessa doença. Porém, já é sabido que ela está intrinsecamente relacionada aos padrões de vida e aos processos de dislipidemia, na grande maioria dos casos, tá? Nós temos também fatores aí relacionados com o processo de genética, mas são poucos relacionados, né? Então, antes da gente falar um pouquinho desse daí, vamos relembrar sobre o controle básico da pressão arterial, né? Então, lembrando aí da fisiologia normal, né? A gente já é sabido que a pressão arterial é a quantidade de força que é causada pela pressão sanguínea contra as paredes das artérias, né? E aí, para que serve isso? Para que garanta que esse sangue chegue com suficiente volume, né, do coração para todos os tecidos, né? E para isso a gente tem o funcionamento aí da pequena e da grande circulação, que vocês já conhecem bem por si só,
deu mesmo falando, né? Então, vocês sabem que esse coração aí tem duas câmaras, né? Ventrículo direito, ventrículo esquerdo. E aí, a gente tem alguns fatores, né? Que vão afetar, propriamente dita, essa medida sanguínea, tá? 4 fatores principalmente fazem isso, tá? A primeira está relacionada à quantidade de sangue que os ventrículos empurram para fora do coração a cada minuto, né? Isso é conhecido como débito cardíaco, tá? O débito cardíaco, então, é a medida de desempenho do coração. E aí, a nossa pressão arterial aumenta à medida que esse débito cardíaco aumenta. Então, aqui, eu vou parar aqui só para que ele pare de ser mais rápido do que eu. Aqui vocês estão vendo uma secção de um vaso, né? De uma grande artéria, na verdade. Aqui vocês estão vendo a pressão que ela faz, né? Para que esse sangue seja fluído através dos grandes vasos. E tudo isso vai ser afetado com relação a essa tensão que é exercida nessas paredes aqui. Outro fator que está relacionado é a resistência, né? Essa resistência que tem aqui de fora para dentro é que vai falar se esse sangue vai ser ejetado de forma mais pressurizada ou menos pressurizada com relação a esse fluxo sanguíneo dentro das artérias, tá? Essa resistência, ela é afetada também com relação a essa largura das artérias. Então, vocês vão aprender, talvez, numa outra situação comigo, se vocês tiverem aulas de UTI, por exemplo, que drogas vasopressoras, também conhecidas como drogas vasoativas, elas atuam diretamente, né, nessa flexão aqui com relação à resistência da luz do vaso. As vasopressoras, elas diminuem esse calibre, enquanto as vasodilatadoras aumentam a luz desse calibre, né, fazendo que esse débito cardíaco diminua, tá? E aí, o quarto fator que está associado, né, que vai diminuir que vai fazer uma alteração com isso, é a viscosidade desse sangue, né? Então, quanto mais partículas relacionadas aí à proteína, à gordura, né, aumentam esse fator de viscosidade, mais esse sangue vai se tornar espesso, né? E mais o coração vai ter que se esforçar, né, para que esse sangue vá ser empurrado, né, vai ser ejetado nas artérias, ok? Então, é por isso que vocês veem aí alguns pacientes tomando algumas medicações derivadas, né, de fatores teciduais, não, de antiagregantes plaquetários, justamente para diminuir essa viscosidade do sangue. Tudo bem, meu povo, até aqui? Sim. Sim, pro. Beleza. Agora vamos relembrar um pouquinho do sistema renina, angiotensina, aldosterona. Por que precisa relembrar desse sistema? Vou ativar minha caneta Super Master Blaster. Aí. Tcharam. O sistema renina, angiotensina, aldosterona, ele não é um sistema que vai fazer com que a pressão diminua. Ué, professora, mas a gente não está falando sobre a hipertensão? Sim, queridos, estamos falando sobre a hipertensão. Acontece que nós vamos falar sobre uma classe medicamentosa lá na frente que se chama IECA. E para que vocês entendam sobre a IECA, eu preciso que vocês remetam, né, porque vocês já tiveram isso daqui, eu tenho certeza, bem lá no comecinho da formação de vocês, mas que vocês remetam ao funcionamento do organismo sobre o sistema de renina, angiotensina, aldosterona, tá? Então, o que esse sistema complexo faz? Ele tem a função de fazer o controle da pressão arterial, tá? E ele está intrinsecamente ligado ao aumento da pressão arterial, tá? Então, aumento da PA. É isso
que o sistema renina, angiotensina, aldosterona faz. Então, ele age na hipotensão, recuperando a volemia. Então, o seu organismo, ele percebe que você está ficando hipotenso, que é aí que você vai ter a sintomatologia, né? É aí que você vai ter sintomas como lipotímia, mal-estar, náuseas, né? E aí o seu sistema ativa, né? Todos esses órgãos-alvo para que a homeostase ocorra e a sua pressão se eleve. Quais são esses órgãos que estão relacionados a esse sistema? Fígado, rim e pulmão, tá? Então, vamos lá. Como que funciona essa mágica aqui? No seu fígado, existe um produto chamado de angiotensinogênio. Guarda ele aqui. E no seu rim, as suas células barorreceptoras, elas percebem que você tem uma queda de pressão. Olha lá, o cara tá caindo a pressão. Essas células barorreceptoras percebem a queda da PA, tá? E as células justaglomerulares que estão lá no rim, elas fazem a secreção da renina. E aí, o fígado também percebe isso. E aí, junto com a liberação da renina com o angiotensinogênio, o que vai acontecer? Quando eles se encontram, renina e angiotensinogênio, né? Eu tenho a formação da angiotensina 1, tá? E acontece que ela é uma substância inativa, ela não vai fazer nada sozinha, até que ela chegue no pulmão. Quando a angiotensina 1 chega no endotélio pulmonar, lá no tecido pulmonar, o que acontece? A angiotensina acaba percebendo, né, que você teve toda essa alteração de pA, e aí a enzima, essa ECA aqui, a enzima conversora de angiotensina, ela vai transformar essa angiotensina 1 em angiotensina 2. Aí sim começa todo o processo, né, de aumento da pressão arterial. É quase que uma tríade, tá? Então, quando o pulmão encontra a angiotensina 1, transformou em angiotensina 2, o que ele vai fazer, né? Primeiro, ele vai fazer uma vasoconstrição, né, diminuindo o calibre dos vasos, tá? Então, ele vai lá na luz dos vasos, dos nossos vasos sanguíneos, e faz uma vasoconstrição. Na hora que você faz uma vasoconstrição, você aumenta essa pressão hidrostática aqui, porque ele vasoconstringe, tá? E aí, em concomitante a esse processo, ele aumenta a reabsorção renal. Reabsorção renal do quê? De sódio. E lembra? Sódio puxa água, osmose. E se ele vai puxar a água, eu vou ter um componente maior de volume dentro do sangue, tá? Se ele está aumentando a água, eu vou aumentar a expansão do volume sanguíneo. Mais sódio, mais água, tá? Dentro do sangue, aumento a expansão desse líquido aí. E número 3 aqui, o que a angiotensina 2 vai fazer? Ela vai lá na glândula suprarrenal, essa gordurinha aqui, em cima do rim, tá? E ela, por si só, vai liberar aldosterona. E a aldosterona também age, tá? Nesse aumento da reabsorção renal, lá nos túbulos contorcidos, aqui dentro da
da estrutura principal renal, que são os néfrons, fazendo com que haja o aumento da pressão arterial. Vocês compreenderam esse processo? Sim. Como é que é? Como é que é a angiotensina 2? A angiotensina 2 vira aldosterona, é isso? Fala de novo. A angiotensina 2, ela age na glândula suprarrenal e a glândula suprarrenal que vai liberar aldosterona. Ah, tá bom. Era tipo um neurotransmissor. Isso. Bom, e aí, por que eu tô falando? Tudo bem aí, gente? Todo mundo entendeu? Quer que rebobina a fita? Dá um salve aí. Entenderam? Ô, Pro. Oi, amor. Eu não entendi a parte da angiotensina 2 que vira, ela vai para o rim. Você acabou de falar, é que eu estava anotando. Tá, eu falo. Você não entendeu a parte. Não entendi. Você não entendeu a parte do angiotensina 2, é isso? Isso, a última parte que você estava falando. Tá. Então, a angiotensina 2, a partir do momento que a angiotensina 1, então, retomando aqui, ela foi para o pulmão, encontrou a ECA, que é a enzima conversora de angiotensina. A enzima conversora de angiotensina transforma a angiotensina 1 em angiotensina 2. E aí, ela faz 3 funções aí. Ela faz vasoconstrição lá nos vasos, nos grandes vasos. E aí, você promovendo essa vasoconstrição, você tem aumento de pressão arterial. Tá? Número 2, ela aumenta a reabsorção renal. Aumenta a reabsorção renal do quê? De sódio, o sal. Lembra? Quando a gente come muito sal, automaticamente a gente bebe água. Se eu estou puxando água para dentro dos vasos, eu aumento a expansão do meu volume. Mais volume, aumento a pressão. E o número 3, aqui, ele vai fazer o processo aqui em cima, na excitação da glândula suprarrenal. Essa glândula suprarrenal aqui vai liberar aldosterona. E a aldosterona, por si só, ela vai fazer o mesmo processo de aumento da reabsorção renal. Também vai fazer essa mesma função, né, de aumento da excreção do sódio, de reabsorção do sódio e reabsorção da água lá nos túbulos contorcidos distais, lá na unidade funcional do rim, que é os néfrons. Ok? Ok, Pro. Obrigada. Se quiserem, eu posso dar uma resumida e repassar. Querem? Ou querem que eu continue? Quero, Pro. Tá, então deixa eu descartar esse rabisco. Vai ficar bonitinho de novo aqui. Então, vamos lá. O sistema, lembrando, o sistema renina-angiotensina-aldosterona, ele não baixa a pressão, ele aumenta a partir do momento que as minhas células barorreceptoras, que estão lá no rim, né, percebem essa baixa da volemia, tá? E aí, quando eu tenho uma queda da volemia, tenho uma queda dessa pressão, o meu rim vai lá e libera a renina no meu sistema, né, no meu sangue. E aí, o fígado também percebe isso e libera o angiotensinogênio. Porém, essas duas substâncias sozinhas, elas não fazem nada. Renina sozinha não faz nada, angiotensina sozinho não faz nada. Acontece que renina junto com angiotensinogênio, eles formam a angiotensina 1, que sozinha também não faz nada, tá? Quando a angiotensina 1 vai para o pulmão, por isso que eu falei que a gente usa 3 órgãos juntos, né? É fígado, é o rim e é o pulmão. Lá no endotélio pulmonar, né? O que acontece com a angiotensina 1? Ela encontra essa enzima conversora de angiotensina, a ECA, tá? E aí a ECA vai converter a angiotensina 1 em angiotensina 2.
E a angiotensina 2 age nessa tríade aí, tá? Ela faz uma vasoconstricção dos vasos, diminui o calibre, igual quando a gente faz lá, vai lá lavar o jardim, vai lavar o jardim, não, vai lá lavar o quintal, diminui, aperta a mangueira para sair mais forte, tá? Então, quando eu aperto, faço uma vasoconstricção, aumenta o pH. Aumenta a reabsorção renal, eu puxo mais sódio. Quando eu puxo sódio, eu puxo água junto. Se eu puxo água junto, eu estou aumentando a concentração do volume sanguíneo. Isso aumenta a pressão arterial também. E a angiotensina 2 também estimula a glândula suprarrenal, tá? E a glândula suprarrenal libera aldosterona, que também age nesse processo de aumento de reabsorção renal, lá nos túbulos contorcidos distais, lá no néfron, tá? Ok, meus lindeusos e lindeusas? Ui. Ok, Pro, ótimo. Oi? Como tudo na vida, né? Oi? Eu estava escutando a senhora falar que a renina não faz nada sozinha, o angiotensina não faz nada sozinho, como tudo na vida, né? Ninguém faz nada sozinho. Não, ninguém, minha filha. Tudo tem que estar agrupado. E aí, por que eu expliquei tudo isso para vocês? Existe um fármaco chamado da classe dos IECA. Vou colocar um I aqui com a minha caneta. IECA. Não esqueçam desse nome. Quando alguém falar assim para vocês, IECA, vocês não vão esquecer mais da minha aula. Quem são os IECAs? São os inibidores da enzima conversora de angiotensina. Quem são esses fármacos? Eles são lá da classe de captopril e enalapril. Agora eu vou fazer uma perguntinha para vocês. Vocês já viram? Temos um cachorro lá na sala. Totó, silêncio. Obrigada. Vocês já viram uma pessoa que toma captopril ter como evento adverso a tosse? Quem já viu? A avó toma captopril e tosse? Sim, o tio. Já viram? Já. Sabe por que paciente que toma captopril tosse? Ah, porque ele é rico, não pode tomar captopril, tem que tomar outro remédio porque o corpo não deu. Porque, gente, o captopril age na onde o ECA atua. Aonde que o ECA atua? Se ele é um inibidor da enzima conversora de angiotensina, ele vai atuar no pulmão, no endotélio pulmonar, tá? Ai, não é lindo? Gente, a ciência não é linda? É por isso que eu sou apaixonada. Juro, eu fico encantada, tá? É por isso que vocês têm que saber, é por isso que eu formo ser pensante. Ah, por que o paciente tosse? Tosse porque tosse. Tossiu porque tossiu. Não sei, só sei que foi assim. Tem que saber por que ele tosse, tá? Tosse porque os inibidores da enzima conversora de angiotensina atuam no endotélio pulmonar, onde é liberado essa enzima, onde é liberado a ECA. Então, os IECAs, né, os captopril, os enalaprils da vida, eles impedem que a angiotensina 1, essa angiotensina 1 aqui, se transforme em angiotensina 2. Porque se a angiotensina 1 se transformar em angiotensina 2, ela vai elevar a PA. E esse paciente que já era hipertenso vai ter a PA mais elevada ainda. Não é lindo? Eu acho demais. Bom, outra coisa interessante para vocês saberem aí para o resto da vida. Vocês já viram acontecer, né, ou conhecem um histórico aí de pacientes da raça negra que não tem boa adesão também a captopril, ao enalapril? Alguém já viu? Esse eu não sabia. Não? Nunca viram? Não. Existem. Vocês vão ver, principalmente quem escolher
a área aí de estratégia de saúde da família, você prescreve, o paciente sai com a prescrição de captopril, sai com a prescrição de enalapril e a PA não baixa de jeito nenhum, né? Aí você fala, primeiro você desconfia que o paciente não faz adesão ao medicamento, e aí depois você fica pensando, esqueci que o paciente é da raça negra, né? Não é via de regra, tá? Porém, nós já temos estudos científicos que comprovam que pacientes da raça negra, eles têm um nível baixo de produção da angiotensina 2, tá? E aí, isso faz com que a medicação faça pouco ou nenhum efeito hemodinâmico, tá? Então, quando eles tomam o IECA, que é para fazer a inibição da angiotensina 1, com formação da angiotensina 2, a gente tem dificuldade nesse processo aqui, tá? Então, isso já foi comprovado cientificamente. Belezinha? Podemos prosseguir, senhores enfermeiros cientistas? Sim. Senhorita. Sim, Pro. Beleza, então. Bom, e a prevalência dessa doença, né? Então, nós temos aqui altas taxas, né, em pacientes com uma faixa etária. Vocês podem ver que ele é uma curva ascendente, né? Quanto mais idade, mais eu tenho prevalência dessa doença. Maiores são os números. Isso está relacionado a fatores de vida? Também. Porém, ao decorrer da vida desses pacientes, isso é normal? Nós temos, além do depósito de placas de ateroma, depósitos de placas depósitos de cálcio, tá? Nas nossas artérias. E isso vai enrijecendo essas paredes e vai diminuindo a contração delas, né? Para a irrigação dos órgãos. E vai projetando uma maior dificuldade com relação, né, ao débito cardíaco. Então, esses pacientes, quanto mais idosos, mais dificuldade, né, de oxigenação dos tecidos, né, de fator tissular tecidual ser oxigenado, porque ele tem aí o acúmulo de cálcio nas artérias, nas veias, e ele vai ter dificuldade com o bombeamento sanguíneo. Então, isso está muito ligado, ok? E aí, como é que vai fazer esse diagnóstico no paciente, né? Isso daqui que vocês vão precisar tomar bastante cuidado, tá? Porque o paciente que você faz o diagnóstico com relação à hipertensão, o que ele faz? Geralmente eles fazem a compra de um esfigmomamômetro digital. E aí isso se torna um efeito vicioso. Ele tem uma desregularização, né, da hipertensão, mas aí ele se torna cada vez mais ter fatores estressantes que vão liberar potenciais para elevar essa pressão arterial à medida que ele fica verificando essa pressão arterial de forma desregrada. E não é esse o intuito. Para se fazer a medida dessa pressão arterial, para avaliação clínica, eu preciso ter aparelhos calibrados e técnica adequada. Então, não é com um aparelho digital que eu vou fazer isso, né? Um aparelho de mercúrio bem calibrado e com profissionais direcionados, né? Então, tem que se fazer isso lá no posto, né? Lá na ESF, num horário determinado, né? O paciente precisa aguardar pelo menos um intervalo mínimo, né, para mensurar essa hipertensão, porque geralmente ele vem andando, vem de longas distâncias, e aí eu tenho que avaliar isso no mínimo em 2 membros superiores, tá? Eu preciso também levar em consideração o perfil psicossocial desse paciente, né? Então, vamos avaliar nessa situação atual, né? O paciente está com quadros de picos de hipertensão. E aí você esquece de avaliar o fator psicossocial. Você esquece de perguntar em que contexto esse paciente está inserido. E aí, só depois, né, que esse paciente foi introduzido para uma terapêutica medicamentosa, é que você soube que esse paciente estava num contexto aí de desemprego,
né? Moradia prejudicada, falta de alimentação regrada, né? E tudo isso projeta um aumento da hipertensão arterial por fatores estressantes, né? Então, precisa tomar cuidado com essa relação aqui, família, trabalho, escolaridade, função sexual também vai fazer um prejuízo aí nessa vida do paciente também, tá? Avaliação dietética, né, principalmente, a gente já sabe, não é segredo para a sociedade, né, que fatores como o uso exacerbado de sódio, bebidas alcoólicas desregradas e gorduras saturadas promovem, além da dislipidemia, um aumento dos níveis pressóricos, né? E aí eu devo também fazer uma pesquisa com relação aos medicamentos já utilizados, porque às vezes, gente, tudo depende de como eu faço essa pergunta para o paciente, né? Ele não sabe que, você fala assim para ele, você tem algum problema de saúde? Ele fala, não. Aí você pergunta, você toma algum remédio? Ele toma. Aí ele mostra para você Captopril, Enalapril, Propanolol, né? Quer dizer, ele é hipertenso já de base, né? Ou se ele faz algum outro uso de tipo de droga ilícita, ok? E aí, esse exame físico do paciente, além de ter que ser submetido a toda a propedêutica, né? Então, eu vou fazer a avaliação aí para ver se esse paciente não tem uma estase venosa, vou verificar a ausculta das carótidas e vou avaliar as segundas, terceiras e quartas bulhas desse paciente, vou verificar também esse IMC para, se for fora do quadro, né, se tiver aí acima de 30, esse paciente precisa ser encaminhado aí para o que a gente chama de MEV, né, que é uma mudança do estilo de vida que a gente sabe que já impacta diretamente nesses níveis pressóricos, ok? E aí eu vou fazer uma avaliação completa, né, com estado neurológico, né, de extremidades, exame pulmonar e abdominal, e aí esse exame de fundo de olho aqui, que fica muito mais caracterizado aí para quem já tem, para a equipe médica ou para quem tem uma especialidade em decorrência dessa avaliação aqui, precisa ter uma técnica específica para avaliar o fundo de olho, né, para saber se esse paciente já não está sendo levado a acuidade visual diminuída com relação a esses padrões pressóricos muito elevados, tá? E aí, como que eu vou fazer? Gente, só um minutinho que tem um microfone aqui que tá dando muita interferência para mim. Eu vou colocar vocês no mudo, tá? É você, William. Pronto, já coloquei no mudo. E quais são esses parâmetros, né, de níveis pressóricos para que eu considere, né, limites e uma linha entre o bom e o regular, né? Então, a minha linha limítrofe vai ali dos 139 aos 89, tá? Essa é a minha limite para que o paciente comece com o estágio nível 1 de hipertensão. Então, 140 por 90 já é o limite nível 1 para o estágio 1 de hipertensão, tá? Então, tudo que for abaixo de 139 por 89, né, já vai ser considerado como normal ou ótima até 120 por 80 ou até chegar no padrão de 90 por 60, tá? Abaixo de 90 por 60, eu já tenho uma hipotensão arterial. E aí eu vou ter um estágio de moderado aqui nessa faixa de 160 a 179 para pressão sistólica e de 100 a 109 na pressão diastólica. E um paciente eu vou considerar como estágio grave de evolução quando essa PA estiver aí, quando eu estiver avaliando esse paciente em repouso, e em repouso ele estiver apresentando PA igual ou superior a 180 por 110, né? Ou isoladamente estiver nesse parâmetro aqui que eu já tinha falado para vocês.
E aí, quais são as complicações que esse paciente vai ter ao decorrer da vida com esses padrões elevados? Tudo que a gente já falou até hoje em saúde do adulto, né, vem a ser uma complicação. Então, ele vai ter um espasmo exacerbado aí das artérias, né, elas que vão fazer as compressões em decorrência do acúmulo, né, dessas placas aí por dislipidemias, e vão exteriorizar, aí, vão atenuar em processos como aneurismas, né, em AVCs, né, isquêmicos ou hemorrágicos, né, e aí o que vocês estão vendo é nesses acúmulos aí de placas de ateromas ou de processos teciduais, né, que a gente já falou bastante sobre isso, e aí ele interfere diretamente nesse processo aí de que a artéria possa fazer uma boa pressão para o envio desse fluxo sanguíneo de forma fisiológica, né? E aí, se esse paciente não for submetido a uma terapia de RTPA, ele pode desenvolver tanto um infarto, né, quanto o AVE, ou ser, né, pior ainda, não menos pior, mas ser evoluído aí para uma insuficiência renal crônica, né, com a cronificação aqui das funções renais. Ok? Bom, então aqui vocês estão vendo, ó, que esse paciente tem uma hipertrofia, um aumento das câmaras, principalmente da câmara esquerda, tá? Porque é a câmara que vai fazer com que esse sangue vá para a aorta, né? Então, eu preciso de mais força para que esse sangue seja projetado, que ele suba, né? E aí, com esse processo de hipertensão arterial, eu vou degenerando as câmaras e tendo uma atrofia, um aumento com relação a esse espaço do ventrículo esquerdo, né? AVC, como vocês já viram, né? Com obstrução de artérias importantes, ou o IAM, né? Sendo ele supra ou não. E aí, como vai ser o tratamento desse paciente? Bom, primeiro, antes de eu considerar o tratamento medicamentoso, eu preciso avaliar o risco desse paciente, né? Isso vai estar sempre avaliado com relação ao prejuízo de órgãos-alvo. Quem são os órgãos-alvo, né? Órgão-alvo é rim, né? É coração, é cérebro, né? Então, já que essa doença é uma doença que é crônica, né? E eu preciso avaliar, né? Como esse paciente vai se desenvolver a partir da mudança do estilo de vida ou a interação medicamentosa, daí para frente eu só vou poder alinhar a questão de que ele precisa não ter mais prejuízo a órgãos adjacentes, tá? Então, a questão da hipertensão, ela já está instalada. O que eu posso fazer agora é diminuir lesões subsequentes. E aí, esse tratamento não medicamentoso está diretamente ligado aí à redução desse peso corpóreo, né? A redução da ingesta de sódio, porque se eu diminuo a ingestão de sódio, eu diminuo o aumento do volume sanguíneo, já que o sódio vai puxar a água, né? Melhora o consumo de alimentos, né, ricos em potássio, porque ele vai melhorar o funcionamento da minha bomba hidráulica lá, que é o coração, né? Diminuir o consumo de bebidas alcoólicas, porque elas fazem uma intoxicação com relação a uma bomba de canal de cloro, né? Abolir o tabagismo, porque o tabagismo faz vasoconstrição das artérias, tá? E se ele já faz vasoconstrição já por essas toxinas, né? Ele vai atenuar nesse processo de aumento de pressão arterial, né? Exercícios físicos, né? De controle, principalmente com um profissional, e além de fazer a diminuição da ingesta de
gorduras saturadas, né, para diminuir essa dislipidemia. Diminuir a atividade nervosa simpática, então lembrando lá que nós temos o sistema nervoso simpático e o parasimpático, e um é antagonista ao outro. Então, o sistema simpático é de luta e fuga. Então, a partir do momento que eu fico estimulando, hiperestimulando o sistema nervoso de atividade simpática, eu fico ejetando catecolaminas, né, no meu coração, né? E quem é o neurotransmissor, né, dessa atividade aí, quando eu fico fazendo só o sistema nervoso simpático de luta e fuga funcionar, né? O precursor dele é a noradrenalina, que vai ser transformada depois em adrenalina. E isso faz com que meu sistema tenha vasoconstrição, tá? Aumento da excreção urinária de sódio, né? É um dos mecanismos hipotensores do exercício físico, né? Ele atenua nessa questão, né? Diminuição da atividade da renina plasmática, ele vai remeter a tudo que a gente falou no começo da aula, né? Além desse aumento da secreção de prostaglandina e diminuição da insulina plasmática. Então, os pacientes que se submetem a exercícios físicos, eles têm uma maior facilidade de absorção da glicose, justamente por essa facilidade de permeabilidade da célula, tá? Por ação da insulina. E aí, quando eu opto já pelo tratamento medicamentoso desse paciente, que seja preferencialmente por via oral, né? Porque esse paciente precisa ser mais regrado ao uso dessa terapêutica, né? Tem que ser bem tolerado. Então, esses princípios, né, que eu falei, do paciente ter tosse e outros efeitos colaterais, precisa ser avaliado, ok? Iniciar com doses efetivas e menores e possivelmente de uma única tomada diária, né? Não ficar submetendo o paciente aí em muitas e múltiplas tomadas, também precisa ser avaliado pelo enfermeiro. Dá uma olhada nesse prontuário aí para ver se não dá para melhorar, né, as tomadas medicamentosas em conversa com o médico, tá? Além de ser necessário esclarecer para o paciente sobre essas questões da doença, né, e considerar suas condições socioeconômicas. Então, as medicações que foram prescritas são e podem ser dispensadas pelo Sistema Único de Saúde. Precisa ser avaliado essa questão, porque às vezes vocês recebem um monte de médico novo pelo sistema que não tem um olhar criterioso do que quais são os medicamentos que estão inseridos dentro das medicações dispensadas pelo SUS, e esse paciente acaba tendo que fazer uma despesa extra medicamentosa, tá? E aí esse paciente vai fazer um uso de medicação dentro dessas classes aqui de antihipertensivos. Então, diuréticos, né, que eles não são utilizados a longo prazo, ok? Inibidores adrenérgicos, vasodilatadores arteriais, diretos, inibidores da enzima de conversão de angiotensina, que vocês já aprenderam hoje, né? Antagonista dos canais de cálcio e os primos mais ricos aqui dos antagonistas de receptores da angiotensina 2, ok? Bom, para que vocês conheçam um pouquinho mais da classe medicamentosa, né? O que é e aonde ele atenua, então a hidroclorotiazida e a clortalidona, então, eles são das classes dos diuréticos da família dos tiazídicos, tá? E aí, quais são os efeitos indesejáveis que esses pacientes podem ter com relação ao uso dessa medicação, né? Às vezes tem associado ao aumento dos triglicerídeos, então precisa observar se esse paciente já não é dislipidêmico, porque ele vai ter uma associação com intolerância à glicose, né? E se ele já for diabético, ele vai ter uma propensão a ter disfunção sexual, né? Lembrando que os diabéticos têm já uma dificuldade com relação a isso, ok?
Inibidores adrenérgicos, né? Então, eu tenho a clonidina e a alfa-metildopa, tá? E aí eles atuam aí nos receptores pré-sinápticos do sistema nervoso central e aí reduz a descarga simpática, né? Lá do nosso sistema nervoso somático. E aí a sensação indesejável que esses pacientes têm estão relacionadas aí à sedação, fadiga, sonolência, né? Tem uma disfunção hepática e às vezes uma sensação de hipertensão do efeito rebote, né? Parece que volta rapidamente. Inibidores adrenérgicos, como os beta-bloqueadores, né? Cuidado, viu, enfermeiros, com pacientes que fazem uso prolongado de beta-bloqueadores, né? Os olols da vida, propanolol, atenolol, né, o uso prolongado dessas medicações também podem bloquear, né, os pacientes, e esses pacientes ficam beta-bloqueados e promovem aí o que a gente chama de uma diminuição com relação ao bloqueio do nódulo átrio-ventricular, e também isso é causado com digitálicos, tá? Tipo a digoxina, ok? O propanolol e o atenolol também é utilizado em protocolos como o IAM, porque ele melhora a oxigenação do músculo cardíaco, tá? Mas ele causa alguns efeitos indesejáveis, como bradicardia, broncoespasmo, depressão psíquica e disfunção sexual. Olha aí, hein, homens, um monte de medicação causando disfunção sexual. Quem já tem problema de pressão, fica alerta, hein? Os antagonistas do canais de cálcio, então, temos aí como exemplo a amlodipina, e aí, como os efeitos indesejáveis, causa aí um rush facial, cefaleia e tontura, e ele vai atenuar diretamente na diminuição da concentração de cálcio lá na bomba de cálcio das células dos músculos lisos, ok? Os inibidores da ECA, da enzima conversora de angiotensina, como eu já falei para vocês, captopril e enalapril, né? Desnecessário falar a ação deles, porque eu já contei para vocês. E os efeitos indesejáveis estão ligados aí também à alteração do paladar, além da tosse seca que a gente comentou. O primo rico dele, que é o antagonista do receptor da AT1 e da angiotensina 2, que é a losartana e a valsartana, né, que é uma classe melhorada do captopril e do enalapril, né? Eles fazem uma proporção de ação de bloqueio da angiotensina 2, e ele tem aí como efeito indesejável a tontura e o rush cutâneo também. E aí, com relação a essa decisão terapêutica, quando que eu vou inserir o medicamento e quando que eu vou inserir a mudança do estilo de vida? Vai estar tudo relacionado a esse nível de hipertensão, tá? Então, se o paciente tem uma hipertensão leve, né, sem aí alguma outra doença, sem nenhuma comorbidade, uma mudança no estilo de vida favorece facilmente essa decisão terapêutica sem a inserção de uso de medicamento, tá? Agora, se ele já tem uma hipertensão leve com múltiplas morbidades, então ele já tem uma DM, já tem uma ICC, tá? Já tem uma insuficiência renal, né? Então eu devo pensar no tratamento medicamentoso, e uma hipertensão moderada a severa, eu também não devo titubear em fazer uma inserção medicamentosa. E aqui eu tenho uma mania de não respirar entre as aulas. Qualquer dia eu caio dura aqui, vocês nem vão saber. Vocês vão pensar assim, ai, a Pro caiu. A caiu? Não foi a internet, não. Caiu porque não respira. E aí, o que o SUS dispensa, né? Esse daqui é bem atual, eu peguei na semana passada, bem atualizadinho, né? O que tem de dispensação para o paciente, né? Então, temos lá os IECAS, né? Temos também os
Ai, meu Deus, esqueci a classe medicamentosa, isso daqui. Diuréticos. Diuréticos. E o propanolol, tá? Então, também temos essas outras classes aqui, que são bem poucos utilizadas, mais o nitroprusiato de sódio, que é uma nova inclusão de 2018, né? Mas é uma solução injetável, ok? Temos também como classe de diuréticos aí o furosemida, espirulactona e hidroclorotiazida, que eu já havia falado. Os bloqueadores adrenérgicos, né, da classe dos olols da vida, né? Essas também, metoprolol. E os bloqueadores do canal de cálcio, como a classe dos dipinos e verapamil também foi incluído. Tá? Os vasodilatadores diretos, então, foi inserido a hidralazina e o nitroprusiato, que é a solução em pó, que eu já tinha falado para vocês. Inibidores captopril e nalapril, e a losartana também foi inserida aí como primo rico na sessão. Ok, amor? Ô, Pro. Oi, amor. Você pode me tirar uma dúvida sobre essa classe de medicamento? É que eu sou hipertensa, né? E eu tomo uma medicação que ele é associado ao alodipino com um nome esquisito aqui. Eu acho que deve ser uma versão melhorada do valsartana, que é o omesartana medoximila. O que é esse medoximila? Você manipulou essa medicação? Não, foi a cardiologista que me passou. Ele já é uma medicação que é os dois associados. Para mim não tomar, 4 comprimidos por dia. Aí eu tomo um só. E você só é hipertensa? Só. Eu não conheço. Me fala o nome dessa medicação para eu estudar. É Benicar Alol, é isso? Anlol? Você não pega no SUS, né? Não. Era só para saber se ele qual a classe que ele entra. Porque ele não é um e não é outro, é dois associados, entendeu? Então, provavelmente, quando ele tem o final do OLOL, ele vai entrar nessa classe aqui, ó. Ele tem o final OLOL, não tem? Não sou. Então, ele não, é bloqueador. Ah, tá. Então ele é beta-bloqueador. Então Todas tá bom. as medicações, ela tem um sufixo e um prefixo. O sufixo dela é justamente com relação à classe. Então, os OLOL são da classe dos beta-bloqueadores. Ah, tá. Entendi. Tá bom? Então sempre rege, a primeira substância aqui, né, no caso. Porque ele, como é duas, não conta o final, que é o alodipino. Não, tanto o alodipino é uma associação. Tanto o alodipino, você tem a ação de beta-bloqueador como antagonista do canal de cálcio. Ah, então tá. As duas associações. Ah, tá bom. Tá bom? Tá bom. Obrigada. Imagina, amor. Dúvidas, amores? Não. Não, professora. Obrigado. Não. Imagina. Podemos encerrar por hoje? Sim. Boa noite. Sim, boa noite, Dani. Boa noite, pessoal. Boa noite, professora. Obrigado. Boa noite, professora. Até na próxima aula. Até. Boa noite, Pro. Até. Boa noite, queridos. Boa noite, Pro. Obrigada. Obrigada a você. Boa noite, professora. Boa noite, Dani. Beijo. Beijoca. Boa noite, Pro. Boa noite.
Pessoal que ficou, Aline, Ana Caroline, Cleide, Elda, Eliane. Vocês têm alguma dúvida? Ruth, Luzinete, Lucilene? É que eu não consigo sair. Eu tiro vocês. Meninas, posso encerrar a aula? Então, um beijinho para vocês. Até a próxima.